Os famosos extraterrestres. Aí Aí é pesado. Aí você tá só com a pontinha do seu dedo aqui na realidade. O resto tá tudo na sombra. Não se tem muita documentação, se tem pouquíssima documentação, se tem muito testemunho, né, de gente que é anônima ou se pode ter uma patente, uma posição mais alta, mas não deixa de ser simplesmente um testemunho. Nós não temos evidência física, hard, evidência definitiva de nada do que eu vou falar daqui em diante. Então já é o disclaimer. Estamos naquela área nebulosa. Você está entrando na Twilight Zone. Então, a gente tem um episódio super misterioso de janeiro, creio eu, janeiro de 1942, que aconteceu em Los Angeles. Você lembra de um filme do Spielberg? O filme que o Spielberg tem vergonha, chama-se 1941. sim, que é uma comédia, né? Com o John Belushi. Tá. Lá naquele filme, esse filme ele tem uma cena que ela é muito inspirada nesse evento, né? E esse evento é tido como um reflexo da neurose da população da costa oeste norte-americana com um novo cenário de guerra, né? Ou seja, estava se reagindo de forma exagerada a qualquer coisa. A qualquer coisa. Mas aí aconteceu, eu até mandei a foto, né? Batalha de Los Angeles. Que não é aquele filme que não é aquele filme do... Como é que chama? O cara que fez o Duas Caras? Ah, não, tava pensando em outro cara. É, isso aí, ó. Cara, a Batalha de Los Angeles é de janeiro de 42. E aconteceu em cima de Los Angeles. Claro, aconteceu em cima de Los Angeles. E o que é registrado é que as baterias antiaéreas ao redor da cidade inteira atiraram contra diversos objetos que cruzaram o céu da cidade, completamente não identificados e não rastreados por radar. Então, diversos. Essa foto, não sei até que ponto ela é retocada, tá? Eu não sei. Essa é a foto que mais identifica esse incidente que você vai encontrar na internet. Não sei até que ponto ela é retocada. Mas o que acontece é que, certa noite lá, no mês de janeiro de 42, um alerta foi soado de possível ataque aéreo japonês. Cara, um oceano de distância, não sei como, mas assim, talvez imaginaram que um porta-aviões japonês pudesse estar nas imediações, né? Mas não eram japoneses, tá? Não eram japoneses. E se não eram japoneses, o que eram? Ninguém nesse ponto aí lá registrou assim alienígenas sobre Londres. Ninguém falou isso. Mas hoje a gente reflete o passado e vê o seguinte: o que aconteceu no céu de Los Angeles no começo de 1942 que provocou essa reação furiosa da antiaérea da cidade durante horas e deixou um dano absurdo na cidade. Diversos carros foram danificados com estilhaços dessa artilharia, né? Então, lá no 1941, o Spielberg mostra aquela cena do pessoal atirando, né? Tem um avião americano que tá no ar lá, o cara queria se pagar de gostoso pra mulher lá, que é a jornalista, que é aquela que faz a Lewis, policial Lewis no Robocop. Eu esqueci o nome dela agora, mas ela tá no filme. E aí o cara quer pegar ela de todo jeito e levar ela pra voar. E aí o cara voa sem autorização, e aí, o que é isso? Que avião é esse? Ah, é japonês! Todo mundo começa a atirar, né? E essa passagem do filme foi inspirada nesse evento. Tá? Então a Batalha de Los Angeles, ela é digamos assim, um primeiro ocorrido misterioso na Segunda Guerra Mundial que ninguém até hoje sabe explicar, né? Existem diversas hipóteses, mas assim, o que consegue explicar que durante horas e horas e horas seja Gibraltar? Mas eu conheço essa foto, mas tudo bem, serve para ilustrar legal. Isso aí são os holofotes de busca britânicos em cima de Gibraltar, né?
Aí, esse caso ele ficou muito emblemático por conta disso, né? Muita gente explorou isso nos anos seguintes, inclusive o Benítez, tá? Inclusive o Benítez, no livro dele que eu tenho lá em casa, que é o Segredos e Mistérios da Segunda Guerra Mundial. Olha o John Belushi aí, no filme. Aí ele relata a Batalha de Los Angeles, é um dos mistérios e segredos que ele relata no livro dele. Tá, Aí, cara, vai acontecer uma linha, vai surgir aí uma linha de pseudo-história, uma linha de ufologia que vai ligar, e quando você for pesquisar isso, você vai achar muita coisa, que vai ligar UFOs, ou seja, a presença de aeronaves não identificadas com armas atômicas ou tecnologia nuclear. Sendo testadas ou não necessariamente? Não necessariamente sendo testadas, mas existem diversos ocorridos que envolvem militares, claro, e é isso que nós estamos falando aqui hoje, que vão... a atividade ela está centrada em bases, em locais que detêm armas nucleares, que operam arsenais nucleares. Curiosamente, né, dizem que inclusive os registros soviéticos apontam para o mesmo fenômeno. Eu não conheço a fundo, né, porque essas revelações soviéticas elas são meio que parciais e só vieram à tona nos anos 90, mas na questão americana, você tem já na última metade da guerra, 44, 45, não creio que existam relatos de 1943 para trás, mas existem relatos diversos, tá? Diversos. Não só de pilotos americanos, quanto de pilotos ingleses, quanto de pilotos alemães também, e se não me falha a memória, japoneses também. De esferas de luz. Orbs. Foo Fighters. Ah, Foo Fighters? Vem daí o termo? O termo vem daí, da banda do Dave Grohl. Que era do Nirvana. Vem daí, Foo Fighters. Tá? Então, essa imagem é uma imagem gerada aí por computador e tal, mera ilustração, não é uma imagem verdadeira não, tá? Mas é um comparativo daquilo que era relatado pelos pilotos. E são muitos os relatos. Tá? Não é uma pessoa só, não é digamos assim, um único local, né? Porque você tem que, quando você escuta esse tipo de relato, você tem que ver se o cara estava sob estresse, quanto tempo ele estava sem dormir, estava sob efeito de algum narcótico, né? Então, existem diversos relatos muito diferentes, avistamentos diurnos e noturnos, enquanto à noite elas eram luminosas de diversas cores diferentes, né? Vermelho, laranja, amarelo. De dia eram metálicas. Tem relatos de um piloto P-47 voando sobre a Alemanha em 45, que ele relata uma esfera, ele fala que é uma esfera prateada, tons dourados, mas prateada, que acompanhou o avião dele durante muito tempo. De dia, próxima. O piloto P-47, o P-47 é um avião monomotor, né? O cara ver aquilo e dizer que está próximo, talvez está no alcance da asa. Tá? Então, o primeiro relato que eu sei disso é de um avião noturno, acho que é de um caça P-61, tá? Voando à noite, ali sobre o norte da Alemanha, né? No Reno, se não me falha a memória, região do Reno, que ele viu um grupo de luzes vermelhas em fila, acompanhando ele do lado esquerdo. E que essas luzes, num certo momento, atravessaram na frente dele e depois dispararam. Numa velocidade absurda. E aí, esses caras começaram a conversar e começaram a descrever. Pô, eu vi isso e tal. Por que é importante você descrever isso? Porque isso pode ser uma arma do inimigo. Pode ser uma arma alemã. E, porra, os alemães estavam apresentando um conjunto de novidades bem interessantes nessa época aí. Caça-jato. Tava apresentando foguete, né? Tipo bomba V1, foguete V2. Tinha muita novidade aparecendo e as coisas sempre eram inesperadas. Assim. O setor de inteligência do Exército dos Estados Unidos nunca descartava uma possibilidade, porque podia ser uma nova arma alemã. Sabia que os caras estavam numa vanguarda tecnológica em diversos níveis. Então podia ser mais uma, né? Podia ser mais uma.
que acontece é que existem relatos de pilotos alemães também, que deram o nome desse fenômeno de Feuerball, ou bola de fogo. Tem relato de pilotos, olha aí, ó, essa artezinha ela é bem antiga, mas ela é bem legal também. Tem relatos de pilotos de bombardeiros aí, ó, tipo um B-24, né? Tem relatos de pilotos de bombardeiros que dizem que uma esfera dessa, inclusive, atravessou a fuselagem. Hã? Atravessou a fuselagem do saiu avião. do outro lado. Né? Tipo, passou por dentro inofensivamente e saiu pro outro lado. Tá? Aí tem muita gente que diz que isso aí pode ser o famoso relâmpago, uma bola de... Como é que chama aquilo? Raio-bola. Raio-bola, né? Thunderball. É isso? Que é aquele fenômeno que até hoje, assim, poucos registros se fez. Eu sei que um cara na Inglaterra registrou recentemente um relâmpago desse, a bola no campo. Você assim, acha aí? Depois ela, não sei se ela sai ou ela desfaz, mas na Inglaterra teve um vídeo que um cara registrou recentemente, assim, a distância no campo, na fazenda dele, ela passando assim. Fenômeno real, isso é real. Sim. Só que com o Sacani a gente já falou sobre isso. Extremamente raro, entendeu? Extremamente raro. Não é um... O pessoal falando de fogo de São Telmo, mas é outra coisa. Fogo de São Telmo, fogo de São Telmo é estática acumulada, creio eu, né? Que transforma no... mas é porque isso aí era um fenômeno, baseado na documentação, era um fenômeno bastante frequente em 44 e 45. Então, para você atribuir isso a Thunderball, que é tão raro, ou seja, por que a aviação não continua reportando Thunderball? Não, esse é um fake. Esse é fake. Esse é fake. Isso é bom pra caramba, mas é fake. É um negócio, cara, recente aí. O cara registrou na fazenda dele. É um vídeo que, assim, é como se fosse uma câmera em cima de uma casa e tem um campo verde e lá em cima, na colininha, assim, ela fake passa. também esse daqui? Isso é fake. Total, cara. Totalzão. Você é enganado facilmente, hein? Pois sou ingênuo. Chat GPT. Ou nem isso, né? O famoso Photoshop. Mas não seria, né? Pela descrição cara, da galera, não parece. Eu acho que esse é um fenômeno extremamente raro que não bate com o fenômeno da época, tá? Daí, cara, existem... Eu fiz um vídeo a respeito disso, mas tem tanto tempo que eu fiz. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal e sobre Foo Fighters. Eu sei que teve uma investigação aberta mesmo, sabe? O setor de inteligência da Força Aérea do Exército. Tem as documentações, né? A partir desse momento, fulano de tal está designado para investigar o fenômeno, queremos um relatório dentro de tantos dias, tipo isso. Né? E aí, cara, teve um caso que eu conversei com um cara, ele se chamava Charles Chauncey. Ele pilotava um B-29 chamado Going Jesse, que tinha um coelhinho correndo. O Going Jesse foi nada menos do que o B-29 recordista de missões sobre o Japão. Voou 50 missões. Tem um relato oficial, tá? Porque tá nos registros lá do grupo de bombardeio dele. De julho de 1945, final de julho de 1945, dia 24, 25, 26, não me lembro. Então, o Chance, ele foi um dos caras que eu entrevistei na época do meu trabalho de pós-graduação. Isso foi ali para 2008, 2009. Aí, ele disse o seguinte, que creio que na volta de uma missão noturna de bombardeio sobre o Japão, o B-29 dele foi interpelado por uma sequência de bolas azuis em fila, passando, e atravessou a frente em velocidade razoável, né? Pela frente dele. Né? E aí, né, eu fico imaginando o cara que tava lá no nariz do avião, vendo isso à noite, né? Então, o cara viu isso, o Charles estava aqui na cabine do posto de comando, né, do AC, Aircraft Commander, e ele registra assim, que o registro dele termina assim, ó: They didn't bother us, we didn't bother them. Eles não nos incomodaram, nós não incomodamos eles.
Ele termina assim. É um registro curtinho, mas é oficial dessa missão, tá? Ele diz que viu essas bolas.